CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao CBN Universidade deste sábado. Eu sou Erivaldo Laurindo e o programa dessa semana é comigo. Vamos saber agora o que tem de destaque por aqui até às 10 horas da manhã? Tem edital aberto para o programa de pós-graduação em serviço social pela UEPB. O professor Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, tecnologia 5G, empreendedorismo e economia. Prêmio de Inovação Tecnológica da UEPB deve premiar as melhores tecnologias depositadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Você vai conhecer um projeto que tem levado acolhimento, escuta e orientação para as mulheres grávidas. Por aqui também tem dicas de português sem segredos. Na entrevista deste sábado, vamos falar sobre as ações da UEPB de combate às arboviroses em todo o estado. E mais, uma reportagem fala sobre o parkour, uma prática esportiva que está sendo ofertada para crianças na escolinha do Departamento de Educação Física em Campina Grande. E ainda tem natação, que auxilia no crescimento e na saúde dos pequenos. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. A gente começa o CBN Universidade de hoje falando sobre oportunidade para pós-graduação. Isso porque encerra amanhã as inscrições para o programa de pós-graduação em serviço social da Universidade Estadual da Paraíba. De acordo com o edital, estão sendo oferecidas 15 vagas, sendo 11 para ampla concorrência, 3 para cotas raciais e 1 para candidatos com deficiência. O processo seletivo será dividido em 3 fases: prova escrita, defesa do projeto e avaliação do currículo. O programa possui área de concentração em serviço social, questão social e direitos sociais. A finalidade é desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos cursos de graduação e na formação de pesquisadores de alto nível. O cronograma da seleção prevê que o resultado final seja publicado no dia 16 de dezembro. Já as inscrições estão previstas para fevereiro de 2023 e o início das aulas será no mês de março. As inscrições estão sendo realizadas através do e-mail seleçãoppgss2023@gmail.com. Vou repetir para que você possa anotar. seleçãoppgss2023@gmail.com. Todas as informações do processo seletivo, como documentação para inscrição, fases da seleção e demais orientações estão disponíveis no edital. Acesse uepb.edu.br. Agora é hora do quadro Direito e Cidadania com o professor Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, o tema da coluna de hoje é um tema que diz respeito e que provoca interesse de todos nós, sejamos cidadãos comuns, sejamos empreendedores, sejamos do mundo da economia, do mundo da produção de riqueza. Enfim, interessa a todas e todos. Vamos falar, portanto, da tecnologia 5G, dessa palavra mágica do capitalismo na tradução empreendedorismo e da economia do mundo global, a economia capitalista. Bem, comecemos pela ideia do empreender, que é uma palavra da moda no campo da gestão, no campo da economia, da política, enfim, dos vários saberes. Quando pensamos na expressão empreender, pensamos na seguinte tradução: é usar tempo, competências, ações, à luz da ideia de autonomia,
para criar valor sobre algo que será, portanto, ofertado, produzido, comercializado, distribuído, etc. Ou seja, empreender é produzir riqueza. Mas empreender também é assumir riscos, aceitar desafios, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Essa é a palavra que tem impulsionado, portanto, o capitalismo moderno. Muito bem. E a economia capitalista, dizem os liberais, é fundamentalmente uma economia do empreender. Mas nós tivemos nos processos civilizatórios uma série de matrizes de economia. A economia feudal, a economia primitiva, a economia de manufatura, a economia agrícola, a economia industrial, etc, etc. O capitalismo moderno, entretanto, é a tradução de uma economia tecnológica ou digital. Da segunda metade do século XX para cá, assim tem se traduzido o sistema capitalista. A atividade econômica de negócios de serviços se tornou fundamentalmente uma atividade do mundo digital. Esse mundo, denominado de virtual ou digital, se tornou, sem dúvida alguma, a estrutura operacional do modelo da economia capitalista ocidental. Não só ocidental, diga a China. Ou seja, mega magazines ou pequenos negócios não tem mais fronteiras. Por quê? Porque existe um fenômeno chamado internet. Porque também fora inventado com a internet ou inventada com a internet um sistema de deliveries. E assim a economia se desenvolve. Mas o que é essa economia digital? Ora, a economia digital nada mais é do que o processo de transformação e mudança da economia capitalista. Produtos inovadores, empresas eficientes, carreiras que são criadas, inventadas. Essa é a economia digital, digamos assim. Possibilita, portanto, a diminuição da distância entre as pessoas, entre os negócios, entre os instrumentos, os processos por meios de produção, de riqueza, de ambientes e tecnologias. Ora, a economia digital, portanto, tem 3 palavras que a traduz. Economia digital é velocidade, fluidez, multiplicação, sem dúvida alguma. Nessa economia, portanto, não importa a tradição ou tamanho, mas sim a criatividade, a inovação e a capacidade de inventar soluções. Ou seja, mecanismo fundamental nessa economia, sem dúvida alguma, é o uso dos dados, das informações. E aí é que entra, portanto, o tema central da nossa coluna, a tecnologia 5G. E o que é essa tecnologia 5G? Quem a criou? Em 2013, a Samsung Electronics declarou ter desenvolvido um sistema denominado de 5G, tecnologia com velocidade máxima de dezenas de gigabytes por segundo. Ora, o 5G, portanto, é um padrão da 5ª geração das redes móveis e de banda larga. Em 2018, portanto, foi implementado por empresas de telefonia celular. É o sucesso das redes 4G de conectividade atual na sua versão mais atualizada. Significa dizer uma tecnologia com maior velocidade de downloads que a anterior, 10 gigabytes por segundo, sai do mundo das redes móveis e chega ao universo dos laptops, dos notebooks, dos computadores de mesa, etc. Pela ideia da velocidade e da largura. Portanto, a tecnologia 5G possibilita provedores de serviços gerais de internet a terem, portanto, uma funcionalidade e uma operacionalidade. Mas, Luciano Nascimento, quem está à frente com essa tecnologia? Sem dúvida alguma, nós temos 2 países na dianteira, na corrida da economia capitalista, pelo o domínio completo dessa tecnologia. Nos referimos à China e aos Estados Unidos. Ambas as nações disputam, portanto, a liderança de acesso rápido à internet por meio de dispositivo móvel, no âmbito da conectividade, da denominada conectividade. Para isso, é preciso uma base de dados, armazenamento em dimensão jamais imaginada até então. Por exemplo, a empresa chinesa Huawei é uma das líderes na tecnologia da 5G. A Apple, a americana, domina o controle das redes sociais no mundo. Portanto, nós temos aí o início dessa competitividade. A China, sem dúvida, é o maior
mercado móvel do planeta. Mais de 1 bilhão de usuários se encontram na China. Com 3 operadoras de telefonia estatais, a China, portanto, se coloca como país de altíssima competitividade no mundo tecnológico. Mais uma vez, a Huawei, essa empresa chinesa, pode comprovar as alegações. Só por essa empresa chinesa, são 40% das patentes criadas no planeta atualmente. Vamos para o mundo dos exemplos, né? Recentemente foi divulgado a informação de que, por exemplo, na China, uma fábrica de cerâmica inteligente, denominada de fábrica de cerâmica inteligente, operacionalizada por robôs, né? Robôs dirigidos por controle remoto, ou seja, por uma tecnologia remota, podem, e foi comprovado, um rendimento muito maior do que a operação por mão de obra física. Portanto, a operacionalidade de veículos autônomos pela tecnologia 5G aumenta em 35% a eficiência do trabalho, reduz em 7% o consumo de energia e corta custos da ordem de 8%. O 5G é a integração da tecnologia definitiva com o sistema de posicionamento global dos satélites, os denominados GPS. Ora, China e Estados Unidos, portanto, estão na dianteira nessa corrida monumental pelo controle total, o domínio pleno das tecnologias como o instrumento operacional da economia capitalista do presente e, não há dúvida alguma, do capitalismo do futuro. Obrigado, professor Luciano, por mais uma participação aqui no CBN Universidade. E antes da nossa primeira pausa, só mais uma informação rapidinha. É que no dia 28 deste mês, próxima sexta-feira, é comemorado o Dia do Servidor Público. Para celebrar a data, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Estadual da Paraíba, por meio dos setores de Saúde do Trabalhador, de Serviço Social e Desenvolvimento de Pessoas, está realizando uma série de programações voltadas para servidores ativos e aposentados da UEPB. Nesta semana, por exemplo, aconteceu ações nos campos de Lagoa Seca e Guarabira, em alusão ao Outubro Rosa, a saúde da mulher e a saúde do servidor público, onde foi feita a aferição de pressão arterial e glicemia capilar. Já na próxima segunda-feira, dia 24, as atividades serão realizadas no Campus 1, aqui em Campina Grande. Serão oferecidos serviços de verificação de peso, altura, cálculo do índice de massa corporal, o IMC, massagem e alongamento corporal, além de muito mais. Na terça-feira, dia 25, será a solenidade em homenagem aos servidores aposentados da UEPB, entre os anos de 2018 e 2022. Nós, que fazemos o CBN Universidade, felicitamos todos os servidores da UEPB. E agora vamos ao intervalo. Na volta, trazemos detalhes sobre o Prêmio Inovação Tecnológica. Vamos falar também sobre um projeto que foca em saúde mental de gestantes. E ainda tem o professor Denis Medeiros com dicas de português sem segredos. A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado. Agora vamos falar sobre tecnologia e propriedade intelectual. A Universidade Estadual da Paraíba criou neste mês de outubro o Prêmio Inovação Tecnológica. A ideia surgiu a partir da Coordenadoria de Inovação Tecnológica, Inovatec, com o objetivo de estimular pesquisas com potencial tecnológico relacionadas à propriedade industrial e inovação tecnológica da UEPB. Esse é mais um incentivo à proteção da propriedade intelectual e inovações no âmbito da universidade. O prêmio deverá ser realizado anualmente para os docentes, discentes e servidores que desenvolveram pesquisas inovadoras passíveis de proteção, seja por patente, por desenho industrial,
por programa de computador, cultivares e indicações geográficas, que detêm notória relevância para a inovação tecnológica do país. A coordenadora de propriedade intelectual da Inovatec, Simone Lopes, conversou com nossa equipe. Nessa última reunião do Consum, a Universidade Estadual da Paraíba aprovou a criação do Prêmio de Inovação Tecnológica da UEPB, que é um prêmio voltado para os pesquisadores que desenvolvem pesquisas que têm um potencial tecnológico, sejam a partir de pesquisas que têm o potencial, né, inovador, que pode ser protegido via patentes ou programas de computador, que tem esse potencial de aplicação, né, tecnológica e aplicação industrial, né, que vai voltar para a sociedade. Então, esse prêmio é um reconhecimento aos pesquisadores, aos programas de pós-graduação desses pesquisadores. Também vão ser contemplados, vão receber, né, um troféu e um certificado, né? Tudo isso para a gente reconhecer, né, os pesquisadores que se empenham, se engajam, né, para desenvolver pesquisas que têm esse potencial, que têm esse perfil tecnológico na universidade. E também, durante esse evento, vai ser um evento anual, né? A gente vai fazer todos os anos, vai ser a primeira edição. Então, essa primeira edição vai ser voltada com todas as tecnologias que a gente tem depositadas, né, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que foram desenvolvidas por professores, pesquisadores e servidores da UEPB. Então, todas essas pesquisas, né, dos últimos 10 anos serão contempladas. E a previsão é que a gente todo ano faça, né, essa premiação para esses pesquisadores. Nesse evento também vai ser entregue, né, as cartas patentes já concedidas pelo INPI para a UEPB. Nós temos 3 patentes que já foram analisadas e que foram concedidas, né, pelo INPI. A gente vai fazer a entrega formal dessas cartas patentes. Então, esse evento ele tem esse objetivo, né, de promover cada vez mais o desenvolvimento, né, tecnológico aqui no IPB e reconhecer, né, os pesquisadores que já desenvolvem essas pesquisas. Lembrando que as inscrições para o prêmio estão abertas e podem ser feitas até o dia 5 de novembro, através de um formulário eletrônico que você encontra no site da universidade. O prêmio está organizado em 3 categorias: patente, desenho industrial e programa de computador. A lista com o nome dos finalistas deve sair no dia 2 de dezembro e a premiação está prevista para o dia 9. Parabéns à Inovatec pela ideia e sucesso para todos que irão participar do prêmio. Mudando de assunto, agora a gente fala sobre saúde mental das mães durante a gestação. Sabemos que esse é um período de muitas transformações para a mulher, não só físicas e hormonais, mas também de vários aspectos da vida da gestante. É por isso que a saúde psicológica também deve ser priorizada. Com esse pensamento, um projeto tem levado acolhimento, escuta e orientação para as grávidas. A reportagem é de Brenda Maia. A percepção da gestação por mulheres grávidas é um projeto de extensão que visa abordar práticas de suporte mental e social para mulheres gestantes, como explica o professor coordenador do projeto, José Andrade. O objetivo é necessariamente levar uma nova percepção da gravidez, encarando a gravidez como saúde, como um bem da vida. Alunos e alunas do curso de psicologia atuam no projeto. Marcela Tavares é uma das integrantes que busca orientar, acolher e cuidar da saúde mental materna. A ideia do projeto surgiu com uma questão da maternidade versus a maternagem. O que é maternidade? Maternidade é algo biológico e a maternagem é o acolher, é o cuidar. Então, dentro da psicologia perinatal, nós temos que a mulher ela passa por um período de crise dentro da gestação, dentro do período gravídico. A gravidez ela não é algo externo à vida daquela mulher. Então, antes de gestantes, nós temos mulheres, nós temos corpos e nós temos sexualidades ali. Então, é muito importante que seja trabalhado esses temas da autoestima, da percepção do corpo, como eu me vejo, como eu me sinto e como é que eu acho que eu vou me sentir depois. O projeto realiza ações presenciais a fim de promover um maior espaço de escuta e de troca de conhecimento sobre o período gestacional. É um processo, e nesse processo nós temos muitas dinâmicas acontecendo dentro desse período. Por isso que é importante do projeto ser dentro da psicologia, porque a gente vai olhar para a saúde mental dessas mulheres. Então, a gente vai escutar elas e a gente vai acolher da nossa melhor forma.
E se você ainda não conhece o projeto Percepção da Gestação por Mulheres Grávidas, acompanhe a página oficial no Instagram, @apercepçãodegestar. De Brenda Maia para o CBN Universidade. Obrigado, Brenda. E seguimos com o CBN Universidade de hoje. Agora nós vamos ouvir o quadro Português Sem Segredos, com o professor Denis Medeiros. Português Sem Segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Hoje traremos mais algumas dúvidas pontuais do dia a dia da nossa língua portuguesa e lembrando que sempre são relacionadas ao uso da norma culta, da norma padrão. Esse primeiro ponto, inclusive, muita gente utiliza na redação, na produção textual. O certo é proibido ou é proibida? As duas estão corretas, mas devem ser utilizadas em situações diferentes. A flexão em gênero do adjetivo proibido depende do grau de generalização ou especificação do substantivo presente na frase. Ou seja, se houver um artigo definido determinando o substantivo, tem que haver a concordância nominal, sendo utilizadas as expressões é proibido ou proibida, é proibida, conforme o gênero do substantivo. Caso não haja um artigo definido, determinando o substantivo, a expressão permanece invariável, ou seja, vai ser sempre é proibido. Exemplos. Tendo a presença do artigo, é proibida a presença de menores de idade. É proibida a entrada de crianças. Sem a presença do artigo, ficaria é proibido presença de menores ou é proibido entrada de crianças. Beleza? Isso serve, inclusive, para é necessário ou é necessária também. Então, é necessária a manutenção. É necessário manutenção. Segundo ponto, eu ainda ouço muita gente falar para mim fazer algo. Na verdade, para eu deverá ser utilizado quando assume a função de sujeito, ou seja, quem é que vai fazer a ação. Esse trabalho é para eu fazer. Já o para mim deverá ser usado quando assume a função de objeto indireto, ou seja, para quem se destina a ação. Ele fez isso para mim, não para você. Uma terceira dúvida, quando é que eu vou utilizar onde e aonde? O onde costuma ser utilizado como advérbio de lugar ou como pronome relativo. E aí, quando se tratar de um advérbio, ele vai indicar uma localização de algo ou de alguém. Já o pronome relativo vai ligar um termo ao outro, uma oração à outra. Então, por exemplo, onde você está é o advérbio de lugar, mas o local onde trabalho fica no centro da cidade. E aí é um pronome relativo que, inclusive, eu posso substituir esse onde por em que. O local em que eu trabalho, fica no centro da cidade. Já o aonde, ele é bem semelhante em relação à ideia de lugar, mas que tem uma noção de movimento. Então, aonde não apresenta ideia de permanência, né? Mais de transporte, mais de um deslocamento. Aonde você levou, né? Um advérbio interrogativo. Como pronome relativo também, o local aonde preciso ir fica no centro da cidade. O local ao qual eu preciso ir fica no centro da cidade. Mais uma dica, o mais adequado seria eu falar de menor ou menor de idade. Embora de menor seja uma expressão usual que consta nos dicionários, trata-se de um uso informal. Então, em produções textuais, em contextos mais formais, utilizar sempre menor de idade. E por fim, uma dica relacionada à pronúncia de uma palavra. Seja no sentido do desempenho excepcional, seja no sentido de lembrança, de recordar, a sílaba tônica da palavra vai ser recorde. Não existe a palavra recorde, certo? É recorde. É isso então, pessoal. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no meu Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Manda mensagem para a CBN, manda pauta, sugere aí conteúdo para a gente trazer, que vai ser uma alegria. Bom fim de semana, um abraço, vamos em frente. Obrigado, professor Denis. E semana que vem tem mais dicas de português sem segredos aqui no nosso programa. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, trazemos informações sobre a dengue no estado.
vamos bater um papo com o professor Sidoval Moraes sobre o projeto Zika UEPB. Não sai daí, voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade. Para você que está sintonizando agora na 103.5 CBN Campina, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Por aqui você está no espaço para descobrir tudo o que acontece na UEPB. E agora a gente fala sobre saúde coletiva. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste mês mais um boletim epidemiológico das arboviroses. De janeiro até o dia 28 de setembro deste ano, foram registrados 46.926 casos prováveis de dengue, zika e chikungunya aqui no estado. Desses, 27.000 foram registrados para dengue, pouco mais de 18.000 foram referentes a chikungunya e quase 1.000 casos para zika. No mês passado, houve um aumento no número de casos, sendo 925 novos registros. Esse aumento está relacionado com o final do período sazonal de alta de casos. E ainda de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a Paraíba apresenta risco de epidemia e surto em certos locais. Isso porque 156 municípios paraibanos apresentam um número acima de 300 casos. Os dados são preocupantes e ações de combate somam forças para que esses números caiam. A Universidade Estadual da Paraíba possui essa preocupação, realizando ações e projetos que visam o diálogo com a sociedade para a conscientização e efetividade no combate. O projeto Zika UEPB, por exemplo, já existe há 5 anos e possui parcerias com prefeituras para a execução. As ideias nascem na instituição e se concretizam junto à comunidade. Então, para falarmos sobre esse combate que já chegou a zerar casos em municípios do estado, recebemos o professor Sidoval Moraes, coordenador do projeto Zika UEPB. Professor, seja bem-vindo. Saúde e paz, obrigado pelo convite e que a gente consiga dialogar sobre questões importantes para a construção de uma sociedade saudável e sustentável. Professor, e aí eu começo perguntando ao senhor como tem sido o projeto Zika UEPB, como ele tem atuado e ajudado os paraibanos nesse combate. Nós hoje estamos em 3 municípios de forma efetiva, no município de Olivedos, no município de Tenório e no município de Junco do Seridó. Estamos chegando também a Cacimba de Dentro e mais outro município aqui no Curimataú e estamos também expandindo para o Sertão. Teixeira será a próxima experiência, né, adotar a metodologia do projeto Zika. O que o projeto tem, qual é a missão e a metodologia do projeto? A missão do projeto é mostrar que há outras alternativas ao combate do Aedes aegypti que não seja só a alternativa do veneno, a utilização de produtos químicos, etc. E a outra dimensão do projeto é apresentar, dentre as alternativas possíveis e que a gente considera complementar, uma metodologia que se adeque, quer dizer, mais adequada, mais saudável e, de certa forma, com melhor resultado do ponto de vista da sustentabilidade. Nós produzimos, ao longo desses 5 anos, quer dizer, um conjunto, um pacote metodológico, vamos chamar de pacote, mas que contém formação, capacitação, discussão e também produção de a produção de repelentes do Aedes a partir de plantas naturais. Esse projeto tem apresentado resultados significativos que são importantes nesse momento, né, em que a dengue volta a preocupar, né, e com número de casos bem maiores do que nós tivemos já há 5 anos. Professor, e a gente também fala com relação às etapas do projeto. O projeto ele é dividido em etapas para que a sociedade, a comunidade possa desenvolver melhor o projeto. E aí eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre as etapas que são desenvolvidas e quais as perspectivas para os resultados. Cada etapa
tem um resultado importante para a efetividade na diminuição dos casos. Pois é, a gente chega aos municípios, né, obviamente tem todo um processo anterior de contato, de conversas, de diálogos com o pessoal da saúde e da educação, principalmente, e depois a gente realiza o que a gente chama de escutatórias, que é o momento mais importante do projeto, que é a fase mais importante do projeto, que é aquela fase em que todos juntos começam a discutir, a falar e a problematizar, né, os desafios que se tem na cidade para enfrentar o Aedes. Depois a gente faz um diagnóstico de saberes, o que é que a comunidade sabe sobre o combate e o enfrentamento do Aedes, há formas de lidar, sejam tradicionais, quer dizer, aquelas que vieram dos antepassados, ancestrais, né, ou sejam, né, da contemporaneidade. E isso, nesse diálogo, a gente começou e tem feito assim, como é que se diz, a consensuar, a fazer aquilo que se chama de ecologia de saberes. Essa ecologia de saberes resulta, ou tem resultado, na confluência, na interação, na integração, numa interlocução fantástica que produziu, por exemplo, uma receita que chegou produziu, por exemplo, uma receita de repelente, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, de forma mais avançada hoje em Junco do Seridó, mas já foi apresentada em Tenório e Olivedo está numa fase de preparação, né, para chegar a essa produção. E o repelente é a base de plantas que são comuns, quer dizer, que nasceu desse diálogo, quer dizer, que foram apresentadas nesses diálogos, plantas que são, por exemplo, capim-santo, citronela, arruda, hortelã da folha miúda, cidreira, etc., numa mistura com álcool e água e cravo da Índia, que resultam no melhor repelente, no mais eficiente repelente já comprovado cientificamente. Não prejudica a saúde, o mosquito quer dizer, não perturba as pessoas, e é tanto que, por exemplo, se você olhar nesse resultado que foi divulgado sobre a incidência de casos no município paraibanos, Junco está cercado por municípios que têm uma incidência alta de casos, tem um índice Lira acima de 5, 7, e Junco está com um índice Lira muito abaixo de 3, quer dizer, que abaixo é um índice que significa estabilidade e baixa incidência. Então, tem funcionado. E é justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar ao senhor. Algumas cidades, 6 cidades do estado, na verdade, acabaram não apresentando nenhum caso, né? Então, não tem casos de zika, dengue, chikungunya, mas precisam se preocupar. Junco do Seridó chegou a zerar, a partir do projeto, o Zika, o EPB chegou a zerar o número de casos, mas essa preocupação por ter zerado, eu não posso deixar de me cuidar, de cuidar do quintal de casa, de cuidar também da cidade como um todo. É preciso sempre um cuidado constante, porque senão os casos podem voltar, não é isso, professor? Na verdade, precisa um esforço em 3 direções. É preciso que, por exemplo, a prefeitura dos municípios cuidem principalmente de 2 questões chaves. De um lado, de garantir que que os moradores, sobretudo dos bairros e das ruas e das áreas mais afastadas, não sofram com a intermitência do fornecimento d'água, com a falta d'água. O mosquito é resultado, nessas cidades, todas essas, da intermitência no fornecimento d'água. As pessoas não têm água, então precisam guardar água. E guardar água e não têm condições de armazenar de forma segura, porque é caro fazer armazenamento de água de forma segura. E só fazem isso porque não tem água. Então, primeiro, é preciso cuidar para que as pessoas tenham água. Para poder o município cobrar que você faça a sua parte, o município também precisa antes fazer a dele. Essa é uma coisa. A segunda parte é o seguinte, grande parte desse município não tem, como é que se diz, não tem saneamento básico completo. Então, por exemplo, a coleta de lixo
é irregular, como é que se diz? Não existe tratamento de esgoto, não existe escoamento de esgoto. Então, antes de entrar nas casas, há uma situação externa que favorece a presença muito fortemente do mosquito. O mosquito tem ambiência, porque essa ambiência é permitida, sobretudo, pelo poder público. Para depois a gente entrar nas casas. Se o município ou se o Estado cuida da parte que lhe é competente, que é produzir garantia de segurança, de qualidade habitacional, quer dizer, segurança em saúde, com saneamento, com água, com tratamento de esgoto, com lixo, com coleta, etc., dentro de casa as pessoas não vão precisar acumular água. Se você tem água, você não precisa... Todos esses problemas são resultados, em grande medida, do armazenamento inseguro de água. Grande parte dos casos encontrados está dentro da casa das pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam guardar água. Não existe água. E a água chega nesses municípios por carro-pipa. Então, discutir o mosquito hoje é discutir água. É preciso pensar nisso. Se a gente quiser resolver o problema, se a gente quiser enfrentar o problema, tem que resolver a questão da distribuição da água no Estado. Entende? É uma preocupação. A Universidade Estadual da Paraíba tem se preocupado com essas ações, com esses projetos, mas é uma preocupação, como o senhor tem afirmado, não só da universidade, não só da ciência, mas precisa também ter uma preocupação do poder público e, claro, também das pessoas que muitas vezes acabam se tornando, nesses casos, vítimas. Sim, na verdade é o seguinte, a preocupação central tem que ser do Estado. Estado, quando eu falo Estado, governo estadual, governo federal, governo municipal. Então, o Estado precisa se fazer mais presente nesse processo. Se você tem uma distribuição segura de água, que as pessoas não precisem se preocupar guardando água de todo jeito dentro de casa, nos quintais, etc., você vai ter uma redução significativa. Se você tem uma ação do Estado no sentido de promover saneamento básico, isso está provado. Todas as pesquisas científicas não são feitas por nós. Se você tem saneamento básico adequado, também você tem outra possibilidade de redução. Não precisa gastar tanto com veneno. O Estado gasta mais com veneno do que poderia gastar se realizasse o que falta. É claro que a gente tem que olhar que a população também tem a sua parcela de culpa. E aí nós entramos para contribuir com isso, dando o seguinte: nós temos uma proposta complementar a todas essas ações. Qual é a proposta complementar? É a do repelente feito à base de plantas naturais, que as pessoas podem cultivar em casa, que as pessoas podem produzir em casa, que os alunos podem fazer na escola, levar para suas casas, que os professores de ciência, que os professores podem produzir no formato de laboratórios vivos, enfim, mas são ações complementares. Não são ações, quer dizer, não vai resolver todo o problema, mas porque não dá para enfrentar o problema da dengue, zika e chikungunya sem olhar para o entorno, sem olhar para o contexto, sem olhar para as dimensões socioambientais. É isso aí, professor. Eu quero agradecer as contribuições do senhor, a presença do senhor aqui no CBN Universidade de hoje. Eu que agradeço, o Projeto Zika agradece e a gente fica muito feliz por estar aqui, por poder falar de coisas boas num tempo tão triste. Agora vamos para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre as aulas de parkour que a UEPB está oferecendo para a comunidade em geral. Uma prática esportiva que pode entrar nas próximas Olimpíadas. A gente volta no minuto, já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e já pedindo para soltar a vinheta de esportes, porque esse bloco está para lá de radical. É hora do esporte. Atenção, alunos da UEPB que jogam futsal. Estão abertas as inscrições até o dia 25 desse mês, próxima terça-feira, para os atletas interessados em participar da segunda fase da Liga de Futsal da Universidade Estadual da Paraíba. A ficha de inscrição está disponível no site uepb.br/liga.
E o congresso técnico dessa fase da competição será realizado no dia 26 de outubro, de forma remota. Nesse momento também será definido as datas dos jogos da Liga. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que é parkour? É uma prática esportiva que usa o próprio corpo para transpor objetos. Surgiu como uma atividade realizada nas ruas e hoje está sendo avaliada para entrar nos Jogos Olímpicos. O campus de Campina Grande, da UEPB, está ofertando a prática para crianças. As aulas acontecem na escolinha do Departamento de Educação Física. É o que você vai conferir na reportagem de Maria Beatriz Oliveira. Todas as terças e quintas acontecem as aulas da escolinha do DEF, que é o Departamento de Educação Física. A escolinha é um laboratório do curso que ensina diversas modalidades esportivas para a comunidade campinense. Agora com uma novidade, o ensino de parkour. De acordo com a professora Anne Dantas, coordenadora da escolinha, a ideia de introduzir a prática veio dos próprios alunos. Os nossos alunos do Departamento de Educação Física, a cada período, são convidados a ser voluntários do programa de extensão. E alguns vêm com ideias para a gente. A gente recebe as ideias, acata e tenta pôr em prática aqui nas escolinhas. O parkour é uma atividade física que surgiu nos anos 80, na França, criado por David Bell. Na infância, Bell praticava ginástica e, para criar o parkour, ele se inspirou em seu pai, Raymond Bell, que era bombeiro e exercia técnicas de salvamento. David e seus irmãos começaram a praticar pelas ruas de Paris, foram se tornando cada vez melhores e, pouco a pouco, a modalidade foi se espalhando pelo mundo. Hoje, o parkour é um esporte que está sendo cotado pelo Comitê Olímpico para entrar nas Olimpíadas de Paris em 2024. A escolinha do DEF, na UEPB, é o primeiro lugar em Campina Grande a oferecer a prática para crianças. Para Lucas Antônio, extensionista do laboratório, essa foi uma oportunidade de tornar o parkour um esporte mais conhecido e aliar a teoria com a prática. Então, durante muito tempo, se você pegar inclusive pela própria história da evolução da ginástica, a gente pode ver que antigamente existiam várias escolas que tinham abordagens diferentes e uma delas é inclusive a escola francesa, que é o local de nascimento da ginástica. A escola francesa, ela tinha como foco no militarismo, uma ginástica desenvolvida para o militarismo. E a partir daí, o criador do parkour, chamado David Bell, ele pegou muita influência do pai, que fazia parte do ramo militar, era do exército, e ele pegou parte do treinamento do pai e trouxe a adaptação para os meios de rua, para os meios urbanos, nas ruas, prédios, calçadas, tudo que for. E é isso que é bom do parkour, ele pode ser praticado em qualquer canto. O objetivo do parkour é simples, ir de um ponto a outro gastando o mínimo de energia possível, o que vai envolver muitos saltos, rolamentos e precisão. Movimentos esses que, se feitos de maneira incorreta, podem trazer certo perigo para o praticante. Porque muita gente tem a questão de ver vídeos na internet e querer replicar, sendo que isso não vai dar certo, porque a pessoa não tem conhecimento da técnica, não sabe direito o que vai fazer, não sabe ainda, a pessoa não tem a visão de onde fazer. Então, você fazer com alguém que esteja, que já tenha conhecimento, seja instruído, vai ser muito mais seguro. O projeto da escolinha atende todos os públicos, mas as crianças são a maioria. Pensando nisso, a UEPB criou uma parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Prefeitura de Campina Grande, no qual crianças em situação de vulnerabilidade são trazidas até a universidade para praticarem esportes. Para a educadora social Sabrina Medeiros, a iniciativa é muito importante para o desenvolvimento dos pequenos. A gente sabe, que através da atividade física, o desenvolvimento, tanto cognitivo quanto motor das crianças, ele é potencializado. O público que a escolinha do DF atende é um público diferenciado. A maioria é de crianças em risco e vulnerabilidade social. Estarem aqui também os tira das ruas, onde estão à mercê da própria sorte, não é isso? Há uma ligação com o programa de erradicação do trabalho infantil. As crianças vêm para cá no contraturno da escola. A alegria com que os voluntários, os estudantes de educação física recebem essas crianças
é todo um diferencial. É legal ver os jovens, né, com todos esses sonhos, todos esses ideais para uma educação melhor, para que haja mesmo qualidade de vida e melhoria social para essas crianças através do esporte, da educação, da atividade física. É o ser humano tratado na sua integralidade. E para quem não curte parkour, a escolinha oferece diversas outras modalidades esportivas. Para se inscrever é simples, como explica a coordenadora do projeto, a professora Anne Dantas. Toda criança e adolescente pode participar. A gente tem inscrição sempre no início dos períodos, quando começa um período letivo dentro da universidade. Sempre a primeira semana é destinada para a matrícula. Então, sempre nas terças e quintas, quem quer fazer pela manhã tem que vir pela manhã e quem quer fazer à tarde tem que vir à tarde, nas terças e quintas-feiras. De Maria Beatriz Oliveira, para o CBN Universidade. Obrigado, Maria Beatriz. E seguimos por aqui falando sobre esporte, porque as crianças da Escolinha de Natação do Departamento de Educação Física estão com tudo dentro das piscinas. Nosso repórter Gabriel Diniz foi lá conferir uma aula com as crianças. Vamos ouvir. O projeto de extensão Laboratório Pedagógico Saúde, Esporte e Lazer é oferecido pelo Departamento de Educação Física da UEPB há 22 anos. Nele, existem várias modalidades, como a hidroginástica e a natação infantil, que é conhecida como a Escolinha de Natação do DEF. As aulas acontecem 2 vezes por semana, nas terças e sextas à tarde, tanto na piscina localizada vizinho à central de aulas, quanto no próprio Departamento de Educação Física, no campus de Bodocongó. As crianças aprendem enquanto se divertem. São usados elementos como boias, balões, objetos coloridos. A instrução fica a cargo de extensionistas e voluntários que são alunos do curso de Educação Física. A princípio, o foco é a segurança na prática da atividade, como explica o Isaías Amorim, que está no 6º período do curso. As nossas primeiras atividades já são focando nisso, né? Neles saberem qual a medida mais correta de respirar dentro d'água, o que fazer, o que não fazer, as brincadeiras que eles devem ter e que eles não podem ter também. Então a gente já explica desde o primeiro momento. Nossas primeiras aulas são de questão de adaptação ao meio aquático, e aí a gente vai mostrando, olha, não pode pular, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente começa a introduzir a respiração, que é fundamental para eles, além da respiração, a questão de boiar também, para que eles não aconteça nenhum acidente com eles dentro da água. Algumas crianças participam da escolinha por indicação médica para tratar problemas de saúde, como é o caso do Rafael, de 8 anos. A mãe dele, Josana Brito, já percebeu mudanças. A natação foi até passada por médicos e é muito importante, né? Trabalha a respiração, né? Coordenação, mexe com todo o corpo, eu acho muito importante. E aí você notou alguma melhora nessa questão da saúde deles depois da natação, depois que iniciou esse processo? Sim, bastante. Não tiveram mais tantas crises recorrentes como tinham antes. Fortaleceu mais a respiração deles e eles é só alegria agora, já quase nada. Anne Sionara é coordenadora do projeto desde o início. Ela falou sobre a assistência que é dada na piscina a crianças dentro do espectro autista, que participam integralmente das aulas. Nós temos crianças com deficiência, nós temos criança com transtorno, temos deficiência, vários tipos de problemas, mas nós, antes de começarmos propriamente, a gente faz uma anamnese para detectar qual o problema de cada criança, se é autismo, se é uma dislexia ou se é um transtorno, qual tipo de deficiência ou transtorno que elas tenham. Em cima disso, a gente faz um planejamento e capacitação dos professores. Nós temos um professor para cada transtorno ou deficiência que eu trago ex-alunos que já têm clínicas para fazer a capacitação gratuita com os nossos alunos aqui no programa. E aí, antes de começar, como começam as inscrições no início de cada período, então no finalzinho de cada recesso a gente faz capacitação
com cada professor para direcionar para cada deficiência ou transtorno. As inscrições para o projeto são abertas periodicamente, sempre no início de cada período letivo da universidade e dentro do horário das aulas. Gabriel Diniz, para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriel. A natação é um esporte muito bom, principalmente nessa época de calor intenso. E é porque ainda nem chegamos no verão. Imagina o que vem ainda por aí. E é com essa notícia refrescante que nós finalizamos o CBN Universidade deste sábado. A apresentação foi por minha conta, Erivaldo Laurindo. Produção e reportagens de Beatriz Oliveira, Brenda Maia e Gabriel Diniz. Edição de Isis Coelho e Lucielen Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte e Estevão Barbosa. Direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade volta na semana que vem, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a CBN Campina, a rádio que toca notícia. Nós esperamos por você. Tchau, tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.